Instagram e no Facebook. Pai do Senhor para todos. Convido todos vocês para mais uma live aqui no Instagram e no Facebook. Sou grato a Deus por todos que têm participado. As nossas lives têm sido uma bênção, graças a Deus, pois pessoas têm compartilhado conosco, de maneira que atingimos um número muito significativo e é por isso que a gente está sempre fazendo estas lives. Chegamos a quase 2.000 acessos, graças a Deus. Creio que as pessoas estão interessadas em querer saber mais sobre temas que não é tão comum se ver na igreja ou no âmbito social. Como pastor, historiador, escritor e psicanalista, tenho feito um esforço em trazer temas que possam lhe auxiliar no seu dia a dia e também na sua área familiar. E desta feita vamos trabalhar um tema sobre o uso da Netflix e o compromisso com a leitura na quarentena. Estamos trabalhando muito esse tema quarentena, confinamento social, porque está hoje muito em alta. E o que fazer quando estamos em quarentena? É para isso, então, que como psicanalista vou trazer as orientações sobre essa temática. A princípio vamos trabalhar sobre esta Netflix, depois pessoas que ficaram com problemas de saúde mental com relação à forma exagerada de utilizar a Netflix e falar da importância da leitura. Creio que você será muito abençoado através dessa live. Após a live, vamos estar colocando no nosso YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vá lá depois. Esdras Cabral, se inscreve, toca no sininho lá e dá uma like, tá bom? Pois tudo que a gente grava aqui de live no Face e no Insta, a gente coloca lá no YouTube. Então, gente, não esqueça de depois passar por lá e deixar, então, sua inscrição. Tá bom, amados? Louvo a Deus, então, por todos os participantes. E não convido apenas os jovens para assistir essa live aqui comigo, mas também os pais, né? Os familiares por completo, pois acredito que também essa questão de compulsão e uso inadequado da Netflix não só tem atingido a jovens, mas também pessoal adulto. E creio que é uma live de orientação para todas as faixas etárias. Então, fique conosco, teremos aqui 1 hora para fazermos toda uma consideração sobre essa temática. Amém? Podemos começar então. Você que já está aí sintonizado conosco no Facebook, aí no Instagram. Quero começar então com todos vocês. E as pessoas que estão entrando aí, deixa aí o seu alô, viu? Para a gente depois, no final, passar para vocês, dando aí o alô, tá bom? Você que é de Teresina, Maranhão, aí São Luís, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo, Rio, o pessoal também lá de Portugal, lá da Alemanha, Espanha, que tem sempre estado conosco nesta live. Então, amados, quero começar então com vocês sobre este assunto, tá bom? O uso da Netflix e o compromisso com a leitura em quarentena. Bom, a princípio quero começar com essa temática que está bem psicanalítica, né? Sobre a Netflix. Ela começa, na verdade, a Netflix em 1997, pois tem como a sua base na cidade de Los Gatos, na Califórnia, aonde ela tem a princípio trabalho voltado para trabalhos com DVDs e aí enviava pelos correios as pessoas que compravam DVDs. Mas
Foi no ano de 2007 que a Netflix começou a ampliar seu mercado. Deixou a entrega de DVDs para trabalhar com a plataforma Streamings, que é a plataforma de séries e filmes pela internet. Aí então, ela tem a sua base logo nos Estados Unidos e depois, em 2010, ela joga a plataforma para o Canadá. Do Canadá, então, se espalhou por todo o mundo. Hoje são mais de 190 países, com mais de 160 milhões de seguidores que são assinantes da Netflix. Veja que quase todo o planeta é ligado, linkado, compromissado com os filmes e com as séries da Netflix. Então, esses assinantes, eles têm, então, uma admiração pelos filmes e, acima de tudo, pelas séries que eles apresentam. Mas, quais são as séries principais que cativou um público e fez aumentar o número de assinantes? A primeira série foi House of Cards. Foi a primeira série que foi colocada no ar em 2013 e isso lhe rendeu muitos assinantes. Depois, a série que veio de maior sucesso foi Stranger Things, que deu muito sucesso, e também Narcos. São séries que chamo de âncoras para a Netflix. Então, a Netflix hoje, sem dúvida, é a maior plataforma na estrutura streamings, onde se assiste filme e série pela internet, mais do que qualquer outra. E alguns de seus filmes já foram premiados no Oscar, como também tem concorrido com filmes hollywoodianos, filmes que ela mesma produz. Mas o vício em Netflix tem sido um problema e pode lhe levar a um psicanalista. Quem sabe agora eu estou sendo seu psicanalista pela internet para lhe ajudar como trabalhar a Netflix e não desprezar a leitura. Tá bom, gente? Então vamos nós. O primeiro diagnóstico que acontece foi justamente na Índia. Um jovem de 26 anos tinha compulsão por Netflix, de maneira que ele reservava 7 a 8 horas por dia só para assistir Netflix. De maneira que ele saiu de casa à procura de ajuda. Foi ao Instituto Mental de Neurociências, lá na Índia, para buscar ajuda, pois o mesmo estava com a saúde mental debilitada. Sua compulsão por Netflix o deixava então enfermo, doente. Isso porque a família também lhe exigia que ele, nesta idade, fosse procurar um emprego, fosse trabalhar e ajudasse nos afazeres em casa. O mesmo rejeitava essas orientações e, como uma válvula de escape, recorria à Netflix, se trancava no quarto e ficava de 7 horas em diante só assistindo a Netflix, de maneira que isso lhe causou problemas mentais e isso trouxe uma repercussão e uma preocupação na sala de psicólogos e de psicanalistas de como tratar pessoas com compulsão em Netflix. Bom, eu falo Netflix, mas com certeza há outras plataformas digitais de streamings que também têm cativado públicos, mas eu coloco a Netflix como ela é a maior de todas. Muito bem. Deixe-me agora falar sobre os problemas dos viciados em plataformas streamers. Então, o vício em Netflix leva você a quê? Quais os problemas mentais
neurológicos, emocionais que podem causar na sua vida, seja particular, social e familiar. Então, preste bem atenção, você que é pai, mãe, que precisa orientar seus filhos, você que é jovem, que me assiste, escute bem que eu vou elencar sete vícios que podem realmente causar um problema seríssimo na sua questão psicossomática, tá bom? Primeiro vício que acontece com quem está na plataforma streamers é, sem dúvida, o problema do vício modo zumbi. O que é o modo zumbi? Ele, então, acessa a Netflix, fica, então, acima das horas que o seu aparelho biológico já não suporta, passa noites claras assistindo como se fosse um zumbi, pois o corpo pede descanso, pede sono, e ele então vai de encontro à natureza do corpo e força o corpo a ir além, a ponto de muitos serem pegos dormindo e a Netflix ligada. Isso quer dizer que filmes e séries têm levado essas pessoas a ir acima e além da resistência do corpo, pois tem trazido o efeito zumbi para essas pessoas. Às vezes, isso causa também uma dependência tão séria que vai comprometer depois a sua vida noturna, porque você está queimando etapas da noite, o sono que é sagrado, forçando o corpo ao limite. Então, anote aí. Primeiro vício é o vício chamado modo zumbi. Aquele que você fica acordado com os olhos esbugalhados, porém o corpo está em outra dimensão. Muito bem, esse modo zumbi. Vamos agora para o segundo vício. Este é o vício chamado da compulsão alimentar. Geralmente quem está na Netflix dificilmente deixa de assistir um filme ou uma série sem estar se alimentando. Então, controlar peso, que nada. O que vale mesmo é a compulsão pela Netflix. Ou seja, vem sempre acompanhado de doçuras e gorduras. As guloseimas são sempre bem-vindas na hora que você está assistindo a sua série favorita ou assistindo o seu filme, de maneira que lhe ajuda a manter você acordado e sempre com uma compulsão de assistir os filmes acompanhado com esses alimentos. Ou seja, deixam as sessões mais prazerosas, sem dúvida. Pegando o exemplo do cinema, dificilmente alguém vai ao cinema sem estar consumindo uma pipoca, um nacho, consumindo uma Coca-Cola ou uma outra bebida. Então, isso traz para dentro de casa. Então, essa história de controlar peso, de manter o corpo esbelte, isso não cola com a compulsão por Netflix, pois estes são os elementos fundamentais para levar você a uma outra compulsão de estar sempre comendo e bebendo. E isso vai causar um problema de obesidade e logo agora em quarentena, aonde você está cada vez mais preso a filmes, a séries e sempre acompanhado desses aperitivos e essas culinárias que faz você ficar dependente. Vamos então agora para a terceira, tá bom? Terceiro vício é o modo de caverna do Batman, a Batcaverna. Que modo é esse Batcaverna, pastor? É onde o viciado em streamings, em Netflix, vai para a sua Batcaverna, lá no seu quarto, se tranca, se fecha, cerra a porta após ele, fechando, e ali então, no seu cômodo,
ele abre o mundo dele para entrar nesse mundo da Netflix. Ali os filmes e as séries não têm limites, de maneira que esse é um dos sintomas preponderantes dos vícios ou dos viciados em Netflix. De maneira, gente, que as pessoas que optam por essa terceira etapa são pessoas que ficam desconectadas com o mundo social, o mundo real, porque o mundo virtual vai consumindo sua mente, seu corpo, consumindo o seu emocional, de maneira que ele não tem diálogo para com os pais, para com as mães, irmãos. Sua mãe, ele praticamente só fala o necessário, que é pedir para comer, almoçar, depois volta para o quarto, só sai quando é de extrema necessidade, e a gente percebe que tem muitas mães aflitas e pais aflitos, porque seus filhos estão virando zumbis, estão com compulsão por alimento, sai do quarto exigindo comida, porque não comprou isso, porque não comprou aquilo, e porque está faltando isso, não tem compromisso com nada, pede para se fazer um trabalho, não quer fazer, pede para lavar um prato, ajudar em casa para um banheiro, uma coisa ou outra, não querem nada, só querem Netflix, sai, come e volta para lá, e assim é o dia todo, e vem outro dia, assim vai, não tem prazer para estudo, para leitura, outra coisa. Então, é preciso conversar, dialogar e dar um tempo, pois isso tem levado as pessoas a ficarem alienadas do mundo real e passar a ser dependente do mundo virtual. Um psicanalista como psicanalista, eu peço que os pais em casa tenham um diálogo, uma conversa. Não estou mandando vocês eliminarem, não estou mandando vocês cortarem a Netflix, mas que tudo precisa de um certo controle, sabedoria no uso, para que você possa então dosar isso com estudo, ok? Vamos mais adiante? Olha só, quarto vício, eu chamo de modo chamado de Forever Alone, palavra no inglês, frase no inglês. Forever Alone quer dizer para sempre sozinho. Isso quer dizer o quê? Passeios com os amigos, passeios com famílias, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar sair em final de semana com amigos ou família, jamais. Antes só do que as séries atrasadas. Antes só do que as séries atrasadas. Então, o final de semana, que deveria ser um passeio com os amigos, família, uma praia, um cinema, um shopping, ou coisa do tipo, é claro que agora não está podendo, estamos na quarentena, mas quando voltar, as pessoas optam mais para ficar na sua bate-caverna, nas suas guloseimas, no modo zumbi, do que ter a preferência de estar com amigos e famílias em finais de semana. Então, o modo chamado Forever Alone, para sempre sozinho, para ele é um privilégio. É como se ele passasse a sua semana e fosse então esperar o final de semana só para ter esse prazer, esse privilégio de estar só para curtir suas séries, seus filmes. Esse é outro dilema, quando a gente elimina o convívio social, que é muito saudável para o nosso relacionamento. Quinto vício é o modo eclético. Diversos títulos passa agora a tomar conta do seu cardápio. Ou seja, a dependência pela plataforma streaming faz com que a opção Minha Lista, que tem lá a opção Minha Lista, esteja sempre cheia a lista. Para quê? Para que tenha diversos títulos
e que você possa consumi-los. Ou seja, isso serão assistidos o mais rápido possível, porque minha lista precisa ser consumida. Então, o modo eclético é o modo que diversos títulos se atrelam ali, e aí ele vai, então, sempre consumindo algo a mais para que seu ego, seu prazer se satisfaça com esses títulos. Sexto, qual é o sexto vício? Eu estou aqui passando bem rapidamente, porque eu vou chegar na parte de leitura, onde eu julgo mais importante. Sexto vício é o chamado de checklist, que é a minha lista, só que agora é diferente. A busca por novas produções também é frequente. Afinal, minha lista, né, tem que estar sempre atualizada. Então, terminou de consumir a sua lista lá, vai ter então a atualização da lista. Então vai vir sempre mais fim, ou seja, é um vício, é um ciclo vicioso isso aí, aonde não tem fim. E a dependência só faz aumentar cada vez mais. Então, a checklist precisa então ser atualizada e está sempre vindo filme mais filme. Por último, sétimo vício, eu chamo de nada de spoiler. Não, é mais fácil perder o amigo do que você ter um momento para se privar de ouvir o spoiler. Ou seja, o spoiler, ele não quer nem saber que seria já uma parte final de uma série ou de um filme. Ele prefere consumir todos os capítulos até o final para saber como vai terminar a cena e tentar descobrir como vai ser as futuras produções. Então, perco o amigo, mas seguro a minha ansiedade pelo spoiler. Ainda que o amigo queira dizer não quer saber. Esse então entra como esse sétimo vício. Bom, gente, agora vamos à parte mais interessante. Depois de todas essas questões de 7 vícios da Netflix, vamos agora à importância da leitura. Não estou aqui dizendo que você tem que cancelar a Netflix, mas que para tudo tem que ter uma dosagem. Ora Netflix, ora leitura, para que não fique uma coisa demais em detrimento da outra. E aí então vai o porquê. A leitura vai para segundo plano na cabeça de muitos, principalmente aos consumidores de Netflix, aos que são viciados no streaming, em Netflix, ou seja, com todas essas parafernálias de filmes e séries de internet, a leitura, que é uma coisa boa, agradável, ficou então para o segundo plano. E querem passar em OAB, querem passar em concursos públicos, querem passar em Enem, querem passar de ano. Você que é do ensino médio, eu não consigo compreender como isso é possível, pois a leitura deve ser mais prazerosa do que o próprio filme e a série em si. Eu vou lhe explicar por quê. Quando isso vai para o segundo plano, logo a gente tem pouca paixão por leitura. Isso porque, se tratando de Brasil, chega primeiro no Brasil os entretenimentos, como no primeiro caso, na década de 50, a televisão chega primeiro, para depois se ter a importância da escola com a leitura. Então, quando a televisão veio primeiro, então despertou-se o desejo pela televisão. Diferente na Europa. A Europa já se cultivava a leitura. Quando chegou a televisão, foi mais um elemento, mas não deixou o prazer da leitura. Ou seja, no Brasil não. O prazer do filme, das séries, do mundo virtual, do celular, da internet,
tomou conta de maneira que isso traz um reflexo altamente negativo para o Brasil. Você faz ideia de quantos livros lê um brasileiro nesta nação? Vou lhe dar aqui um adendo para você. Neste país, um brasileiro, segundo a pesquisa que foi feita, se lê um livro por ano. Olha que coisa absurda. Um livro por ano se lê. A Argentina, que é um país vizinho nosso, lê 12 livros por ano por pessoa. A gente lê um só. Deu para entender? Brasil, um livro por ano. Argentinos, 12 livros por ano. Um argentino, 12 livros por ano. Um brasileiro, um livro por ano. Então, gente, percebe como é deficitário a educação desse país. Percebe que as pessoas até tentam ler, mas caem na segunda dificuldade, que é a interpretação. E cai na terceira, que é a aplicação do texto. Enfim, uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia diz que um abismo vai puxando, chamando outro abismo. E isso, gente, é uma coisa muito séria, porque fazendo um mapa do Brasil, das regiões que mais leem, vamos colocar aqui 50% de uma região com taxa normal de leitura, 50% de população de uma região. Para se ter uma ideia, a região norte lê 47% um livro por ano, 47%. Enquanto que a região sul, norte e sul, lê 43%. É a pior. O sul do país é a pior na questão de leitura. Estão abaixo da tabela. Então, praticamente 50% da população estão abaixo da média da leitura nacional. Agora, já a parte nordeste, que é a parte que eu faço parte aqui em Pernambuco, nordeste, eles têm 51%, está acima da média e um pouquinho mais. Como também sudeste. Sudeste está com 50%, está no limiar da média. Agora, parabéns aí o pessoal do Centro-Oeste. Pessoal do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, aí, viu? Pessoal aí está com uma faixa de 53% de leitura da população da região Centro-Oeste. Então, norte e norte e sul estão abaixo da média. Norte e sul, ficando acima, nordeste em segundo lugar, sul em terceiro, e o sudeste em terceiro e centro-oeste em primeiro lugar. Veja como é horrível esse resultado, pessoal. Ora, o que é que a gente pode entender disso aqui, pessoal? A palavra leitura vem do latim. O que quer dizer leitura, então? Significa, primeiro, eleição. Eleição, escolha. Percebe bem o que é isso aí? Você talvez nem sabia disso, né? Leitura do latim significa eleição. Você elege. É você que elege o que é necessário ler. Você elege. Por isso que leitura não pode ser aquela coisa forçada. Você elege. Você escolhe algo para ler. Se não for assim, não será prazerosa. Você não escolhe a sua série, você não escolhe seu filme, então deveria escolher seu livro para leitura. Para se ter uma ideia, gente, nesse país, vou falar agora da área evangélica, vivemos num país onde temos aqui mais de 50 milhões de evangélicos, sem somar com os católicos, que aí somando tudo,
vai dar para mais de 150 milhões de cristãos. Para se ter uma ideia, a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, fez uma pesquisa há uns 5 anos atrás de quem leu a Bíblia toda. Gente, cerca de quase 75% de cristãos deste país nunca leram a Bíblia toda. Olha que absurdo. Bíblia. Cerca de 75% nunca leram a Bíblia toda. E depois são chamados para pregar, ensinar, doutrinar, como se não tem pelo menos a leitura da Bíblia. Mas a coisa ainda vai ficar pior. Para o lado eclesiástico, pastores e líderes evangélicos, a pesquisa apontou também que mais de 60% de líderes nunca leram a Bíblia toda e querem ser pastor e são pastores. Mais de 60% nunca leram a Bíblia toda e querem pregar, querem dar doutrina, querem ensinar na igreja, querem ser aclamados ou afamados como pregadores, doutrinadores, escritores, sem nunca ter lido a Bíblia toda. É decepcionante, irmão. É uma vergonha, chega até a dizer, parodiando Boris Casoy. Isto é uma vergonha. Jamais deveria subir ao púlpito de uma igreja sem ler a Bíblia toda. Meu amigo, deixe um pouco a Netflix, está lhe matando. Deixe um pouco isso. Deixe. Netflix de vez em quando, procure ler mais, até porque isso é cultura inútil. A cultura inútil tem escravizado milhares de jovens. Se brincar, pergunte a alguém quem são os personagens de Stranger Things. Procure saber quem são os personagens de Narcos. Ou procure saber quem são os... Pergunte a qualquer viciado aí. Quem são os personagens de Game of Thrones. Com certeza eles vão lhe dizer todos. Pergunta, serve para quê? Para concurso público? Serve para quê? Para passar no Enem? Serve para quê? Para arrumar emprego? De que serve a cultura inútil? Para que serve? É isso que eu estou colocando. As pessoas têm acumulado essas coisas para servir para quê? Horas e horas, filmes e plataformas digital de séries. Para quê? Então, essa cultura do inútil não vai lhe levar a nada, meu jovem. Agora, eu garanto a você, se você pegar um livro para ler, vai lhe ajudar muito. Principalmente livros que falam sobre cultura, literatura, hoje, dos grandes literatos, literaturas clássicas, literatura voltada para o dia a dia, literatura na área de política, filosofia, sociedade, vai lhe ajudar em qualquer área que você queira ir a um concurso, lhe ajuda a você crescer mentalmente. É isso que eu estou falando. A cultura do inútil tem levado muita gente a ficar um zero à esquerda, porque não sabe outra coisa. Então, pessoal, leitura significa escolha. Escolha a cultura em vez da cultura da alienação. Ou seja, é importante para os pais aí que estão me ouvindo que desde criança, desde a sua família, né, desde criança, seus filhos, acostume eles com leitura, não com celular. Acostume ele com a importância de ler e não coloque ele na frente de uma televisão para passar o dia todo. De preferência, quando for ao shopping com ele, leve para uma biblioteca, uma livraria. Acho que isso é muito importante. O prazer de ler desenvolve muitos processos cognitivos a ponto de você ser uma pessoa
com um diálogo muito mais fluente antes de chegar à idade necessária que a gente julga que a pessoa já tem as suas faculdades mentais próprias e prontas para um diálogo com um papo chamado papo cabeça. Então, pessoal, eu entendo que quando os pais investem logo de pequeno com seus filhos, depois deixar eles só caminhar, porque o fundamental foi a base na infância. É como trabalha o método montessoriano. Esse método aí da criança é fundamental para que ela tenha esta base e levar isso adiante. Nunca mais esquecerá. E a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. 22:6 de Provérbios. E quando a palavra faz ensinar, está aí a leitura, na qual é o elemento fundamental para o crescimento. Ou seja, tudo isso, pessoal, leva-nos ainda a uma outra questão que eu fiz questão de colocar aqui. E qual é? Eu escolhi um escritor e filósofo francês, depois um escritor e filósofo italiano e um empresário americano para falar sobre a leitura. Quais são as frases de efeito desses grandes homens que marcaram a história? Primeiro, vamos falar de Montesquieu, esse francês Montesquieu, que é filósofo e escritor. Olha o que a leitura fez na vida dele. O estudo foi para mim um remédio soberano contra os desgostos da vida, não havendo nenhum desgosto de que uma hora de leitura me não tenha consolado. Percebeu? Então, a leitura para ele foi fundamental para aplacar suas horas de angústia e de desgosto. Vamos para outro. Um dos maiores escritores italianos desses últimos tempos, Umberto Eco, autor do livro O Nome da Rosa, que passou para o cinema. Olha o que ele vai falar. A leitura é uma necessidade biológica da espécie. Nenhuma tela e nenhuma tecnologia conseguirão suprimir a necessidade de leitura tradicional. Caramba, isso aqui foi profundo demais. Necessidade biológica é a leitura. Nenhum filme, nenhuma série, nenhuma tela, nenhuma tecnologia vai conseguir suprimir a necessidade de uma leitura tradicional. E qual é a leitura tradicional? A leitura tradicional é isso aqui, ó, é o cheiro do livro, é o papel impresso. Por mais que avance a tecnologia, nunca vai deixar de ter livro, pessoal. Ah, mas tem livro hoje pelo celular, mas não é a mesma coisa do papel. É totalmente diferente. A do celular apaga, a bateria descarrega, a letra é miudinha. Pode até crescer, mas não tem a visão toda do texto. Aqui não. Aqui é diferente, pessoal. Quer outra coisa? Vamos para Bill Gates, criador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Sua própria história. Isso é Bill Gates. Vão ter computador de última geração, mas primeiro a leitura. Porque sem livros, sem leitura, sem a capacidade de escrever, nem a sua própria história vão conseguir. Então, pessoal, deixa eu lhe colocar aqui a importância de 15 minutos da leitura, pessoal. Você que está em quarentena, desenvolva a princípio 15 minutos de leitura para lhe ajudar. Por favor, veja o que é que vai dizer aqui para vocês.
Primeiro, qual a importância da leitura? 15 minutos. Se passar mais, melhor. Você não passa 5, 6 horas com Netflix? Por que não pode passar 15 minutos lendo? Melhor, 1 hora por dia lendo? Olha o que vai acontecer. Primeiro, promove saúde mental. Por que saúde mental? Porque a leitura tem o poder de trabalhar seu processo cognitivo a ponto de tornar ele mais saudável do ponto de vista de que ela se aprimora em raciocinar tudo com mais tranquilidade, sem estresse, sem ansiedade. Segundo, expande o vocabulário. Imagine por dia você aprendendo uma palavra no dicionário da língua portuguesa. Termina o ano, você está com 365 ou 366 palavras diferentes no seu vocabulário. Eu mesmo tenho aprendido muito desse jeito. Então, expandir o vocabulário é fundamental na hora de escrever, para não ser repetitivo, na hora de falar. As pessoas precisam ler mais para expandir o vocabulário, porque é impossível, é inadmissível você ler e não aprender uma palavra. E outra coisa, é insuportável falar com alguém que sempre tem as mesmas palavras. Enfim. Terceiro, reduz o estresse. Olha só, pessoal que estuda neurociência descobriu que a leitura reduz o estresse, porque tranquiliza a mente, tranquiliza a alma. A leitura tem esse poder de tranquilizar. Quarto, deixa motivado. Quando você termina a leitura, você está motivado para trabalhar, motivado para conversar, dialogar. Eu mesmo, quando eu saía da universidade, eu ia direto para os púlpitos da igreja para pregar. Saía com a motivação lá em cima, a autoestima é elevadíssimo quando você termina uma leitura, gente. O que mais? Quinto, aumenta a memória. A memória agradece. E é um combate ao Alzheimer. Ajuda muito em combater Alzheimer. Então, a leitura tem esse poder porque ajuda a memória. Sexto, melhora o foco e a concentração. Quando você passa 15 minutos lendo e um pouco mais, você quando vai fazer outra coisa que não seja leitura, você tem melhor poder de concentração e foco no que vai fazer. Porque a leitura te ensinou que ao parar e abrir um livro, já está ali aprendendo foco e concentração. Por isso que quem lê tem foco, concentração em outras coisas. Sétimo, melhora a escrita. Tem gente, meu pai, que vai escrever, olhe, só a graça de Deus. Mas quem lê, melhora muito na escrita. Já estou aqui partindo para o final, viu, pessoal? Estou aqui quase 1 hora, mas já estou terminando. Segura lá. Oitavo, fortalece o pensamento crítico. Você não engole qualquer coisa, você não aceita qualquer coisa. Tudo que vier para a sua memória, você antes passa pelo crivo de criticidade. Não aceita nada como verdade, sem antes fazer uma leitura daquilo que você está ouvindo. Por isso que o senso crítico, ou o pensamento crítico, só pode ser desenvolvido com a leitura. Não aceite nada como verdade, se não passar pelo senso crítico. Nono, se expressa melhor. O que tem gente que tem medo de falar, medo de público, isso se explica porque as pessoas não gostam de ler. Porque se gostam de ler, não teria muita dificuldade em falar em público. Você pode até se expressar melhor com amigos, no púlpito, mas claro, se tiver o prazer da leitura. Gente, eu estou colocando tudo isso em apenas 15 minutos. Você passando disso, melhore muito.
sabe o que está acontecendo. 18º. Quem lê, gente, não tem medo de fake news, não tem medo de matéria na televisão, morreu tantos com Covid, porque ele sabe o que está acontecendo, ele sabe onde está a mentira, ele sabe onde está a verdade. Quem lê está antenado com o mundo. Esses benefícios, com 15 minutos, pessoal, é um remédio, por assim dizer, para a nossa alma. Então, pessoal, dá um tempo lá na Netflix, leia mais, planeje seu dia nesse período de quarentena, faça o possível para estar perto de um livro. Vá dormir, deixe um livro próximo a você. Desliga um pouco, despluga um pouco do mundo virtual, saia dessa cultura inútil que não vai cair no Enem e não vai servir para uma outra coisa do ponto de vista profissional, porque é cultura inútil. Mas leia bons livros. Aproveita, deixa para lhe apresentar aqui, ó, Conflito de Jovens e Adolescentes Cristãos, onde tem várias temáticas. No final, ó, temos aqui uma belíssima apresentação sobre suicídio. E geralmente acontece suicídio com jovens que ficam trancafiados, não querem diálogos, enfim. Está aqui esse material muito bom. E outros livros que eu já apresentei aqui nas minhas lives, né? O de Escatologia, Escatologia Pentecostal, Bíblia, História escrita por trás do livro, material desse tipo, na qual eu só consegui ir nas nossas viagens, quando eu viajei para Israel, Egito, Grécia, Roma e Turquia. Está aqui um material muito rico. Reforma Protestante, livro que eu escrevi na Alemanha. Eu creio que você será muito abençoado com esse livro. Capelania Hospitalar, material muito bom para esse momento de doença que nós estamos vivendo. Onde estava Deus na minha aprovação? Futuramente estou fazendo uma live sobre isso aqui. Livro muito bom. Outro livro aqui, ó. Nossas diferenças no relacionamento conjugal. Livro muito bom. Aqui atrás temos um material muito rico, ó. Nossas diferenças. Como que funciona o cérebro do homem e da mulher. Nesse material aqui, eu coloquei todos os reformadores. Esqueci de apresentar aqui, ó. Não existe lugar nenhum nesse país livro com essa envergadura. Tá vendo? Olha só. Trabalhe atrás das 95 terras de Lutero. Livro maravilhoso. Enquanto a minha esposa está me dando aqui o material para mim fazer já o alô, eu deixo vocês então. Esse de escatologia é o que mais tem saído, pessoal. Atrás deixei aqui um mapa impressionante dos maiores teólogos das 3 linhas. A pós-milenista, a pré-milenista e a milenistas. Gente, só tenho que agradecer a todos vocês pela sua participação aqui. Deixo aí dica de clássicos para vocês. Porque leia clássico, pessoal. Leia. Quais clássicos, pastor? Dante Alighieri, A Divina Comédia, grande clássico. Aqui também no Brasil, obras como Grande Sertão Veredas, Vidas Secas, são obras, gente, que realmente marcam a nossa vida. A obra de Fyodor Mikhailovsky Dostoiévski, Crimes e Castigos, grande obra dele. Tá bom? São muitas obras que a gente precisa ler, pessoal. Bom, gente, quero deixar aqui, Dilma está sempre conosco, Karina, a minha prima, está sempre nos acompanhando, né? Socorro Couto, minha amiga do coração, a nosso irmão Harik Moraes, que está sempre conosco, Jaqueline, de Pedra de Fogo, Deus te abençoe, Jaqueline, está sempre conosco aqui na nossa live. Elianai, minha querida prima também. Herbert do Maranhão, Deus abençoe. Cláudia Teixeira, Claudinha, Maranhão, minha amiga. Karina, acabei de citar aqui. Um alô também para o pessoal lá de Roraima. Muito bem.
Rosário, Maranhão. Rosário também do Maranhão. Deus te abençoe aí o pessoal de Rosário. Djalma José aí de Olinda. A irmã Prazeres, minha amiga também. Rony, Arari, Maranhão. Rony Arari do Maranhão aí, viu, Rony? Ronei. Ah, Ronei do Arari, sei quem é, meu amigão. Ginaldo Teresina, meu amigão Ginaldo, Deus te abençoe. Miriam Teresina, pessoal aí de Portugal, pessoal aí lá da Alemanha, que está sempre nos conectado. Solânia, Paraíba. Irmã Miriam, é muita gente aqui conosco. Pessoal, só tenho que agradecer a todos vocês. Francisco, São Luís, Maranhão. São Francisco do Maranhão. Francisco do São Luís do Maranhão. Eita Jesus, é muita. Débora Aguiar. Muito bem, Débora. Deus te abençoe. Pessoal, é muita gente, viu? Olha, pessoal, vai estar esse vídeo no YouTube. Use para seus filhos, amigos, que os pais em casa estão com a mão na cabeça, saber mais o que fazer. Creio que serão muito abençoados através dessa live, que a gente dispõe lá no YouTube. Tá bom, pessoal? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, tá bom? Encerramos por aqui. Eu quero fazer uma oração por você e sua família. Pai eterno, Pai querido, abençoe todos os pais que estão agora nesta hora, Senhor, em suas casas. Estão cumprindo aí a lei da quarentena. Seus filhos, Senhor, possam ser mais cordiais, sensatos, nessa questão de leitura bíblica, Netflix. Deus, abençoe cada lar, Pai, que nos ouviu e que possamos juntos, Senhor, ver uma melhor forma de ser mais compromissado contigo e a Tua palavra. A Tua Bíblia, Senhor, a Tua palavra, ela, sem dúvida, é o livro mais importante da leitura. Apesar de estar citando aqui vários, mas a Bíblia está em primeiro lugar como livro fundamental. Ó Deus, Deus amado, muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém. Elva Gomes, de Itapajé. Elma Gomes de Itapajé, já estive aí. Paz, minha filha, Deus te abençoe.